Os instrumentos eletrônicos são muito bons, mas hoje meu computador me apregou uma peça. Quando eu fui procurar meu sermão, o Word não tinha salvado o meu sermão. Mas, como dizia o nosso professor de homilética, ele dizia que o sermão, antes de ir para o papel, ele tem que estar na mente e no coração. Então, mesmo não tendo o recurso do computador, eu rapidinho passei para o papel. Então hoje nós iremos voltar às raízes antes do computador. Eu quero convidar os irmãos para abrirmos nossas Bíblias em Atos capítulo 4, versículos do 1 ao 21. Carta, ou melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos do 1 ao 21. Assim nos diz a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 1 ao 21. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que
absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Verso 22, ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Amém. Irmãos, nós estamos vendo aqui os apóstolos, eles foram levados perante as autoridades, porque eles haviam curado um coxo, e esse coxo era de 40 anos de idade, e uma cura milagrosa. Deus operou através dos apóstolos, e por isso agora eles estavam sendo interrogados perante as autoridades daquele lugar. E nesta oportunidade, neste episódio, nós podemos ver que, incomodando com o Evangelho, foi que os apóstolos começaram a pregar, a anunciar o Evangelho do Reino. E é sobre isto que eu quero falar nesta noite, incomodando com o Evangelho. Incomodando com o Evangelho. Aquela cidade parecia uma cidade pacata. Aquele lugar parecia um lugar sem muitos movimentos. Mas uns homens chamados apóstolos, que seguiam a Cristo, eles começaram a pregar o Evangelho. E agora, o que antes era ruim passa a ser bom, mas aos olhos do povo não era bom, era ruim. Um coxo de 40 anos foi curado, e a forma como ele foi curado, e aquilo ali incomodou aquelas pessoas da cidade. Agora a cidade estava uma balbúrdia. Agora aquele episódio mexe com todas as autoridades. Estão presentes ali as autoridades máximas da religião judaica. Estão os escribas, estão os fariseus, ali estão os sumos sacerdotes, toda a linhagem, Anás, Caifás, Alexandre, e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Toda a cúpula agora estava alvoroçada, porque o Evangelho incomoda, irmãos, aos que estão acostumados a dominar. O Evangelho incomoda aos que estão acostumados a dominar. Os versículos de 1 a 7, aí do capítulo 4, dizem assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, e os saduceus, ressentidos por anunciarem eles o povo por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos, ou dentre os mortos, melhor. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, pondo-os perante eles,
os arguíram: com que poder ou em nome de quem fazeis isto? Você veja que os apóstolos, eles são levados perante as autoridades por um motivo que hoje nós temos total liberdade de fazer. O que era que os apóstolos estavam fazendo para irem perante as autoridades para serem arguidos? O que era que os apóstolos estavam fazendo? O versículo de número 2 diz: ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. O que é que os apóstolos estavam dizendo? O que é que os apóstolos estavam anunciando? Em Jesus vocês vão ressuscitar. Em Jesus vocês vão viver de novo. Este era o anúncio que os apóstolos estavam fazendo naquela época. Se vocês crerem em Jesus, se Deus abrir o entendimento de vocês e vocês crerem em Jesus, vocês um dia irão ressuscitar. Em Jesus, eles ensinavam a ressurreição dos mortos. Era a mensagem da igreja naquela época. Era a mensagem dos apóstolos, anunciando a vida eterna. O que a igreja faz hoje, os apóstolos faziam naquela época. Mas só que naquela época eles não tinham liberdade para anunciarem isto. Como hoje, os pastores, os cristãos não têm liberdade de ensinarem isto em países muçulmanos. Os países que são muçulmanos, não há liberdade para se pregar o evangelho de Cristo Jesus. Na Turquia foi proibida a leitura da Bíblia. Não se pode ler a Bíblia na Turquia. Se você for pego no Afeganistão, no Paquistão, com uma Bíblia você é fuzilado no meio da rua. E os apóstolos estavam ali pregando simplesmente que em Jesus, a morte não tem mais efeito sobre nós. Em Jesus, a morte não é mais o nosso fim. Em Jesus, a morte não tem vitória sobre a igreja. Era isso que os apóstolos estavam ensinando. E por isso, eles foram levados perante as autoridades religiosas daquela época. Veja quem eram as autoridades ali. Versículo de número 1 diz: falava eles ainda, quando o povo, ao povo digo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Aqui já estão três autoridades. Vieram os sacerdotes, o capitão do templo, porque o templo tinha um exército e tinha o seu capitão, o capitão do templo e os saduceus, que era um grupo religioso zeloso pela lei de Moisés. Então ali já estava um grupo de autoridades. Quem mais estava ali? Versículo de número 6, ou melhor, número 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades. Ali as autoridades se reuniram, prenderam os apóstolos. Agora há uma reunião especial. No dia seguinte se reúnem as autoridades. Você veja como está havendo uma celeuma, está havendo toda uma movimentação no meio das autoridades por causa do incômodo do evangelho. O evangelho incomoda aos que estão acostumados a dominarem. A religião dominante era o judaísmo. Não podia se pregar uma outra religião em Israel. Em Israel só era pregado o judaísmo, a Torá, a lei, o Talmud. Somente isso poderia ser pregado em Israel. Nenhuma outra religião poderia ser pregado, nenhum outro tipo de pregação poderia haver. E agora surgem uns homens intrépidos, ousados, falando em nome de um Jesus que ressuscita dentre os mortos e que opera milagres. E aquilo começa a incomodar as autoridades. No dia seguinte, há uma grande reunião. Reúnem-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote. Veja bem que estavam reunidos os anciãos e os escribas. Os anciãos
eram os cabeças das famílias. Os anciãos eram aqueles que eram responsáveis pela ordem da lei dentro de Israel. Eles eram tipo um tribunal. Os anciãos funcionavam como aqueles que julgavam, os juízes. Eram homens peritos, zelosos, homens que estavam realmente vivendo o judaísmo, pessoas que tinham um status dentro do judaísmo como se fossem autoridades governantes. Estes eram os anciãos. Então reuniram-se os anciãos, os homens sábios, os homens que têm conhecimento, os homens que podem dizer o que é certo, o que é errado. Os anciãos se reúnem. Os escribas, quem eram os escribas? Homens peritos na lei. Eram aqueles que eram responsáveis para que quando os rolos, os pergaminhos, porque antes eram escritos em peles de animais e se desgastavam, e os escribas eram aqueles que transcreviam o texto sagrado com toda a fidelidade. Há relatos históricos que uma certa feita o escriba, ele escreveu todo um livro sem precisar de olhar nos registros, de tão perfeição que ele tinha em conhecer as escrituras, estava tudo na mente. Estes eram os escribas, conheciam cada item dos textos hebraicos e aramaicos, cada letra. Estes eram os escribas. Com o sumo sacerdote, quem era o sumo sacerdote? A pessoa mais importante do templo. Este era o sumo sacerdote, era a pessoa mais importante do templo, era o que governava os outros sacerdotes, ele era o sumo sacerdote. Com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então agora as autoridades estão reunidas. As autoridades agora estão preocupadas com homens perigosos, entre aspas, para eles, porque estão ameaçando o seu poder, estão ameaçando o seu governo, estão ameaçando a sua dominação. Eles não estavam preocupados com o bem do povo, eles não estavam preocupados com a verdade, eles estavam preocupados com a dominação que eles tinham em Israel. Era a religião dominante, eles eram os mais importantes, e se outra religião surgisse, iria tomar o lugar deles. Não era uma questão de verdade, era uma questão de autoridade. Eles não queriam perder o domínio. Por isso o evangelho incomoda os que estão acostumados a governarem. Isto fica bem claro, irmãos, no versículo de número 2: ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. No versículo de número 4: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Já estava quase 5.000 só homens, sem contar mulheres e crianças. Está falando-se só de homens. Já eram quase 5.000. Estava incomodando aqueles que dominavam. Estava crescendo o número dos cristãos, e crescendo o número dos cristãos, eles estavam perdendo o seu domínio, o seu governo, o seu poderio, estava sendo ameaçado. O evangelho incomoda aos que estão acostumados a dominar. O evangelho incomoda aos que estão acostumados a dominar. Existem muitas leis que estão tramitando no Congresso Nacional contra a igreja. Porque a igreja não é boa para os políticos. Porque a igreja não é boa para os que estão acostumados a dominar. Porque a igreja anuncia a verdade. A igreja não é boa para a Rede Globo, não é boa.
A igreja não é boa para a música, não é boa para a música a igreja. A igreja não é boa para Hollywood, não, a igreja não é boa para Hollywood. A igreja não é boa para as fábricas de cerveja, a igreja não é boa para as fábricas de bebidas alcoólicas, a igreja não é boa. A igreja não é boa para essas coisas. Para aqueles que estão acostumados a dominar, a igreja não é boa. A igreja não é boa para os traficantes? Não, a igreja não é boa para os traficantes. A igreja, ela ameaça o poderio destas pessoas. A igreja ameaça o poderio destas pessoas, porque quando a igreja começa a pregar o evangelho e as pessoas vão crendo na verdade do evangelho, estas pessoas vão perdendo o seu domínio. As pessoas vão perdendo o seu domínio, estas pessoas. Por isso se incomodam com a igreja, por isso eles perseguem a igreja, por isso eles se reúnem para encontrarem uma forma de destruírem a igreja. Os que estão acostumados a dominar se incomodam quando o evangelho está crescendo. Porque se o evangelho cresce, as pessoas vão se libertando dos vícios, dos males, e aí isto começa a causar prejuízo para muita gente. Por isso eles apoiam tanto o homossexualismo, eles apoiam tanto as músicas mundanas, eles apoiam tanto os cantores que levam as pessoas para o caminho errado, para o caminho das trevas. Por isso que eles apoiam tanto, colocam lá em cima, porque eles precisam disso. A igreja para eles não é algo bom. A igreja para eles é algo que vai contra os seus princípios e eles estão sendo ameaçados de perderem o seu poderio. Por isso a igreja incomoda aos que estão acostumados a dominarem. Hoje é o último dia das Olimpíadas. 2 episódios aconteceram nessas Olimpíadas, pelo menos 2, que demonstra muito bem isto que eu estou falando para os irmãos. Uma mulher chegou para outra mulher nas Olimpíadas, depois de um jogo, de uma dessas modalidades, e pediu esta outra mulher em casamento, publicamente. As câmeras filmaram elas se beijando nas Olimpíadas. E quando a repórter foi anunciar a reportagem, ela disse: no próximo bloco nós iremos mostrar uma cena de amor nestas Olimpíadas. Com esta voz bem, vamos mostrar uma cena de amor nestas Olimpíadas. E eu fiquei esperando pela cena de amor nas Olimpíadas. No próximo bloco, estava ansioso. Quando demonstra a cena de amor nas Olimpíadas, uma mulher pedindo a outra em casamento, na frente de todos e beijando. Esta é uma cena de amor, que coisa boa nas Olimpíadas. Tudo bem, passou esse episódio, a cena de amor. Mas teve outra cena. Um homem pediu a mão de uma mulher em casamento. Foi divulgado, mas foi divulgado no jornal em papel. No jornal em papel, as 2 mulheres, era cena de amor. O homem que pediu em casamento a mulher, a manchete era: será que ele está pedindo em casamento porque ama ou porque está sendo obrigado? Mas a mulher pedindo em casamento outra mulher é uma cena de amor. Mas um homem pedindo em casamento uma mulher, está pedindo obrigado. Isso aí não é cena de amor. A igreja incomoda aos que estão acostumados a dominar.
e se reúnem e confabulam para tentarem minar a igreja, promovendo, enaltecendo o que é contrário às Escrituras, enaltecendo o que é contrário à palavra de Deus. As autoridades estavam todas reunidas, porque o Evangelho estava sendo anunciado, e estava incomodando porque o Evangelho estava crescendo. Incomodando com o Evangelho estava a igreja, irmãos. Mas a igreja não incomoda só a esses que estão acostumados a dominar. A igreja também incomoda aos que acham que todos os caminhos levam à salvação. A igreja incomoda aqueles que acham que todos os caminhos levam à salvação. Todos os caminhos levam a Deus, porque todos vão ser julgados, ou melhor, todos vão estar na presença de Deus para receberem a sua sentença, vão ressuscitar e receberem a sentença. Mas nem todos os caminhos levam à salvação. Mas a igreja incomoda a estes que pensam que todos os caminhos levam à salvação. Veja aí os versículos de 8 a 12 do capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja incomoda aqueles que acham que podem ser salvos por outros caminhos. Nós temos milhares de religiões espalhadas pelo mundo. Nós temos as mais conhecidas: o budismo, o shintoísmo, o hinduísmo, o islamismo, a mais conhecida depois do cristianismo, e também a segunda maior do mundo. Temos várias religiões: o espiritismo, o alto espiritismo, o baixo espiritismo. Temos tantos ismos. E o que se ouve dizer é: Deus é um só, o nosso Deus é um só, querendo dizer que todos os caminhos podem conduzir à salvação, querendo dizer que não importa se a pessoa está no islamismo, não importa se a pessoa está no espiritismo, não importa se a pessoa está no budismo, não importa se a pessoa está no shintoísmo, não importa se a pessoa está em qualquer um destes ismos, não importa, no final ela vai ter a salvação dela, porque Deus é um só, nosso Deus é um só. Mas a palavra
palavra de Deus diz o contrário, irmãos. A palavra de Deus diz ao contrário. O apóstolo Pedro ali naquela oportunidade, diante da religião dominante da época, o judaísmo, e de todas as suas autoridades, ele chega e diz, versículo de número 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Você veja que ousadia, irmãos. Eles estavam sendo perseguidos porque estavam pregando que Jesus ressuscitava entre os mortos. Está lá no versículo de número 2. Está lá no versículo de número 2. O motivo pelo que eles foram presos. Eles foram presos porque estavam ensinando que Jesus ressuscitava dentre os mortos. Quando as autoridades se reúnem, todas as autoridades no Sinédrio, que era o tribunal de julgamento religioso, estão lá todas as autoridades, todas bem vestidas, com as suas pompas, os juízes ali todos reunidos, e chamam os apóstolos e dizem, e começam a questioná-los. Pedro diz: prestem atenção vocês. Prestem atenção vocês, autoridades, e todo o povo de Israel, preste atenção. Nós estamos sendo interrogados aqui porque um homem foi curado e pela forma de quem foi curado, mas eu quero dizer para vocês que foi em nome de Jesus de Nazaré, a quem vocês mataram, quem vocês crucificaram, de que Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é em nome dele que este está curado. Foram presos porque estavam ensinando que Jesus ressuscitava dentre os mortos. E quando foram chamados perante as autoridades, eles não se acovardaram, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O que é estar cheio do Espírito Santo, irmãos? Nós já vimos aqui o que é estar cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo é manifestar o fruto do Espírito Santo. Pessoas que estão em comunhão com Deus, pessoas que estão vivendo o Evangelho de Cristo, estão vivendo a palavra de Deus, estão cheias do Espírito Santo e não se acovardam diante das circunstâncias. O Evangelho incomoda aqueles que acham que há outros caminhos para a salvação. Quando a igreja diz que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo, o caminho para a salvação é Jesus Cristo, começam a nos chamar de sectaristas, começam a dizer que nós somos o dono da verdade. Nós não somos o dono da verdade, o dono da verdade é Deus, e está nas Escrituras, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade é a palavra de Deus. E muitos dizem: eu tenho raiva dos crentes porque eles dizem que só eles são salvos. Não, nós não dizemos que só nós somos salvos. Nós dizemos que só são salvos aqueles que são alcançados pela graça de Deus e creem em Cristo Jesus, porque em Atos capítulo 4 versículo 12 está aqui. Os apóstolos estão mostrando aqui para aqueles homens, diz o versículo de número 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Os apóstolos dizem: salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Não pensem que vocês cumprindo a lei vocês vão ser salvos. Não, não é cumprindo a lei que vocês vão ser salvos. Não é guardando o sábado que vocês vão ser salvos. Não é deixando de comer carne de porco, nem deixando de comer peixe sem escama. Não é isso que vai levar vocês para o céu. Só tem um que leva para o céu, porque nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus.
O Evangelho incomoda aqueles que acham que fazendo o que eles fazem vão para o céu, e quando nós dizemos, não, você não vai para o céu, eles dizem, mas vocês estão me julgando. Nós não julgamos, nós falamos o que está nas Escrituras, nós falamos o que está na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que o único caminho para o céu chama-se Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ninguém. Por isso, não adianta crer em Buda, não adianta crer em Allan Kardec, não adianta crer no shintoísmo, não adianta crer no islamismo, em Alá, em Maomé, não adianta crer. Porque a salvação só vem através de um, chamado Jesus Cristo. Não adianta recorrer ao alto espiritismo, ao baixo espiritismo, não adianta recorrer a nenhum outro lugar, porque nenhum outro nome, não foi o nome de Maomé, nem foi o nome de Alá, nem foi o nome de Allan Kardec, nem foi o nome de Confúcio, não foi o nome de ninguém que foi dado para a salvação, mas sim, só um nome foi dado para a salvação, chama-se Jesus Cristo. Só um caminho é verdadeiro, os outros todos são falsos. Só um caminho é verdadeiro, os outros são falsos. O Evangelho incomoda. Talvez você esteja sendo incomodado, porque achava que poderia ir para o céu por outro caminho. Não vai. Só existe um caminho para a salvação, chama-se Jesus Cristo. Fora dele não há salvação para ninguém. Não há salvação para ninguém fora dele. Pode fazer toda a caridade do mundo, pode ser a pessoa mais piedosa do mundo, pode até colocar bomba no corpo e se explodir. Não é isso que vai dar o céu. O céu se vai através de Jesus Cristo. Quem não está nele não vai chegar lá, vai se decepcionar, porque está no caminho errado. E a igreja aponta o caminho certo. A igreja diz: o caminho é Jesus. Quer dizer que para eu ser crente eu preciso ir para a tua religião? Não, não precisa vir para a minha religião, porque mesmo eu não tenho religião. Não é religião que eu estou falando que para você ir para o céu, você precisa de estar em Jesus. Para ir para o céu precisa de Jesus. E obviamente, se você crê em Jesus, você vai se submeter à sua palavra. E você vai olhar na sua palavra como é que ele orienta aos seus seguidores a se comportarem. Você vai ver na palavra como é que Jesus orienta aos seus seguidores como devem se comportar. E aí você vai ter que fazer parte de uma comunidade onde se reúnem aqueles que são seguidores de Cristo. E esta comunidade onde se reúnem os seguidores de Cristo chama-se igreja. Mas não é a igreja que vai lhe salvar. Você entrou na igreja porque foi salvo por Cristo. Não é entrando na igreja que vai ser salvo. Você entra na igreja porque foi salvo na pessoa de Jesus, porque Ele é quem é o caminho. Não é a igreja, não é a religião, é Jesus. O Evangelho incomoda aos que acham que existem outros caminhos. Você está falando mal da minha religião. Não, eu nem toquei em religião. Eu falando que Jesus, Ele é o único caminho.
incomodando com o Evangelho, irmãos, aos que são acostumados a dominar, aos que acham que todos os caminhos salvam, mas ainda incomodando com o Evangelho. Embora que o Evangelho incomode, não podemos nos calar. Embora que o Evangelho incomode, nós não podemos nos calar. Versículos 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e recomendaram que haviam eles, ou melhor, e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem, ou melhor dizendo, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. As autoridades, diante do fato, diante do homem de 40 anos que havia sido curado, não podia negar o que havia sido feito. E eles chamam os apóstolos e dizem: olha, vocês não podem mais falar a quem quer que seja nesse tal de Jesus. Esqueçam esse tal de Jesus, não falem mais desse nome a quem quer que seja. Ameaçando-os, não foi educadamente, diz que ameaçando-os. Ali estavam os capitães do exército, ali do templo estavam as principais autoridades que tinham autoridade para mandar matar, para mandar açoitar, mandar prender. Estavam ali as autoridades. Vocês não falem mais em nome desse Jesus, não falem a quem quer que seja, esqueçam esse nome, não é para ensinar mais sobre esse nome de jeito nenhum. Imagine você ouvindo isso de um juiz, não só um, mas vários juízes, cercado de vários policiais fortes, mal encarados, lhe ameaçando. Qual seria a sua reação? A reação dos apóstolos foi: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Irmãos, eu quando vejo isso eu fico assim imaginando que ousadia, que confiança em Deus, que determinação. Os juízes, as autoridades dizendo: se calem, e eles dizendo: nós não podemos nos calar. Se calem, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não vamos obedecer a vocês, nós vamos obedecer àquele que nos salvou, aquele que nos chamou.
Nós não podemos obedecer a vocês. Porque nós não podemos deixar. Nós não conseguimos. Uma certa feita, Jesus estava pregando e disseram a esse povo que se cale. E Jesus disse: se eles se calarem, as pedras vão clamar. O evangelho vai ser pregado de qualquer forma. Não adianta querer reprimir. Não adianta querer calar a boca do evangelho. Porque ele é de Deus. Tentativas e mais tentativas já foram utilizadas para tentarem calar o evangelho. Muitas estão sendo utilizadas hoje nos países onde o islamismo predomina, onde irmãos são cortados a cabeça fora, são queimados vivos, são colocados dentro de jaulas e mergulhados dentro de piscinas para morrerem afogados. Quando estão mortos, eles levantam novamente, porque estão pregando o evangelho. Crianças são pisoteadas, crianças de 3 meses, 4 meses de idade, são jogadas no chão, filhos de crentes, e pisados em cima até morrerem, para calar o evangelho nos países muçulmanos. Agora está acontecendo isto. Procura no YouTube, para você ver se você não encontra tudo isso que eu estou lhe dizendo. O pai vendo seu filho sendo espisoteado por um marmanjo de barba grande, só porque é cristão, está pregando o evangelho e se recusou a negar Jesus Cristo, se recusou a se calar em nome de Jesus, e ver o seu filho sendo esmagado com os pés, gritando no chão, só porque é cristão. Dizendo: se calem, e eles: nós não podemos nos calar, nós vamos pregar. O evangelho, tentam calar a boca do evangelho, mas não conseguem. Quanto mais eles perseguem, mais cresce o cristianismo nesses países. Dentro de grutas, dentro de buracos, lá no subterrâneo, se escondendo para poder cultuar a Deus. Aqui nós temos ar-condicionado, nós temos um som que podemos utilizar, temos as melhores estruturas para cultuarmos. Lá eles têm que cultuar dentro de buracos, igual tatu, igual peba. E quando descobrem, chegam lá e fuzilam todo mundo sem piedade. Se matar um gay lá na França, é noticiário no mundo todo, mas isto o mundo não noticia, porque eles querem calar o evangelho, eles têm interesse de calarem o evangelho. O mundo não noticia isto, as principais mídias não noticiam isto, mas todos os dias morrem cristãos. Ali na África, nos países africanos, o grupo terrorista Boko Haram mata quase todo dia cristãos ali na África. Os pastores pedem oração, os missionários pedem oração por aqueles países onde eles não têm liberdade de pregar o evangelho. Chegam nas igrejas, estupram as irmãs, matam os homens, matam as crianças, tentando calar o evangelho. E você, quando o sol está mais quente, não quer vir para a igreja. E você, quando é de manhã, não quer se acordar para vir para a escola dominical. Queria saber se chegasse agora o grupo Estado Islâmico aqui dentro desta igreja, todos armados, homens da altura quase dessa parede. Como seria? Como seria? Mas graças a Deus ainda hoje existem irmãos, verdadeiros crentes, porque para mim estes são os verdadeiros crentes, irmãos, que estão lá, a qualquer hora podem morrer, mas estão servindo a Deus. Estes para mim são os verdadeiros crentes. Não são aqueles que você precisa estar correndo atrás deles. Vem para o culto hoje. Por que tu não vem para o culto? Vem para o culto, pastor, no lugar de estar evangelizando, pregando para o incrédulo, tem que ir buscar os crentes.
O Evangelho incomoda, irmãos. O Evangelho incomoda. Incomoda, porque querem nos calar, mas não vão conseguir nos calar. Porque isso aqui não é coisa de homens. Inúmeras tentativas já foram feitas. Inúmeras tentativas foram feitas. Adolf Hitler, na Segunda Guerra Mundial, tentou calar o Evangelho. Foi uma das últimas tentativas assim mirabolantes, fora o Estado Islâmico, porque o Estado Islâmico está pior do que Adolf Hitler. O Estado Islâmico hoje é pior do que Adolf Hitler. Tentou calar o Evangelho, não conseguiu. O Estado Islâmico está tentando calar o Evangelho, não vai conseguir. A mídia está tentando calar o Evangelho, não vai conseguir. Não dão tanta ênfase aos atletas que são cristãos, ficam criticando porque Neymar colocou uma fita na cabeça 100% Jesus, estão criticando porque Neymar colocou 100% Jesus, mas eles defendem aqueles que usam burcas, defendem os direitos muçulmanos de usarem burcas e ficam exaltando as mulheres que jogam vôlei de praia, todas vestidas dos pés à cabeça e com ainda um lenço na cabeça. Eles ficam exaltando estas mulheres, mostrando a diferença da cultura, como é bonito, olha aqui, mostrando como se fosse uma coisa boa, mas quando coloca na testa 100% Jesus, aparecem vários para criticarem, para tentar calar o Evangelho. Não dão tanta ênfase aos atletas cristãos, que quando são perguntados, o destino lhe trouxe aqui, o destino lhe trouxe aqui para que você pudesse fazer isso e aquilo. O goleiro do Brasil, ele disse: não, Deus me trouxe aqui porque Ele queria mostrar a sua glória aqui. O ouro é nosso, mas a glória é dele. Eles vão divulgar isso, eles vão dizer que isso é bonito. Não espere que vá passar no Fantástico enaltecendo. Olha que coisa bonita que ele falou, que o ouro é nosso, mas a glória é de Deus. Pelo contrário, eles querem dizer que é o destino que fez tudo, porque eles não acreditam em Deus, eles não querem saber de Deus, eles querem que o Evangelho seja um fracasso. Mas o Evangelho a cada dia cresce, louvado seja Deus, porque não é o homem que faz o Evangelho crescer, é o próprio Deus nos céus que faz com que a sua seara cresça dia e noite. Tentaram calar os apóstolos. Não falem mais nesse nome, não falem em nome de Jesus. Eles: não podemos. Não podemos. Nós não podemos nos calar. E aí, quando eles ouviram que os apóstolos disseram: nós não podemos nos calar, eles chamaram e ameaçaram mais. Chamaram no reservado e ameaçaram mais. Aí no versículo de número 11, ou melhor, versículo de número 31. Tendo eles, versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Depois, ameaçando-os mais ainda: olha, se vocês pregarem, nós vamos pegar vocês, e aí vocês vão saber o que é bom. Vocês vão apanhar e vão ser presos, nós vamos botar quente em vocês. E eles disseram: não adianta. Aí quando você olha mais na frente, quando você vai olhar lá na frente, lá estão os apóstolos pregando de novo. Ameaçaram, lá estão os apóstolos pregando, são presos de novo. E apanham, e cantam dentro da cela, e Deus liberta os apóstolos. Irmãos, tentam calar o Evangelho, mas não conseguem calar o Evangelho. Não vão conseguir. Mas precisa de homens e mulheres corajosas e corajosos, que tenham coragem de falar o Evangelho, incomodar com o Evangelho,
Porque o Evangelho vai incomodar, irmãos, aos que estão acostumados a dominar. Vai incomodar aqueles que acham que podem ser salvos de qualquer forma. E vão tentar lhe calar. Mas não vão conseguir lhe calar se você for um verdadeiro cristão. Vão lhe calar se você não for um verdadeiro cristão. Mas se você for um verdadeiro cristão, você não consegue ficar calado. Por maior que seja a ameaça, você não pode deixar de falar do que viu e ouviu. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. E que nós possamos incomodar com o Evangelho. Incomode com o Evangelho. Amém.